Aí, tudo bem? Bom dia, doutora Carla, tudo jóia? Graças a Deus, tudo bem. E a senhora? Tudo bom também. Bom dia a todos que estão ao vivo na nossa live junto conosco. Hoje iremos tratar um assunto muito importante, que é sobre saúde mental em tempos de pandemia. E queremos compartilhar algumas informações, alguns dados que nós levantamos. Quero agradecer a presença da doutora Carla Maria, ela é diretora do IGT, advogada especialista, uma profissional brilhante que tem um foco de atuação na saúde mental do trabalhador. Meu nome é Sara Carolina, eu sou presidente do IGT, o Instituto Goiano de Direito do Trabalho. Fico muito feliz pela participação de todos vocês aqui. Quero convidá-los para conhecer o nosso novo canal no YouTube, que nós estaremos disponibilizando todas as lives que estarão gravadas. E também conhecer o nosso site, que é www.igt.org.br. Doutora Carla, fique à vontade para se apresentar, deixar algumas palavras aí para a gente poder começar mesmo a nossa live. Então, é com muito prazer que eu aceitei esse convite do GT, né, para estar refletindo sobre esses temas nessa manhã. E gostaria de dizer, assim, que a reflexão que a gente vai fazer aqui tem como base os meus estudos, que é o mestrado em Direito, Relações Internacionais e Desenvolvimento, e também o doutorado em Psicologia, onde eu aprofundei meus estudos em Psicodinâmica do Trabalho e Representações Sociais, que é uma teoria da psicologia social de autoria do Sérgio Moscovici. Então, é com base nesses estudos, nesses conhecimentos, pesquisas, que eu vou tentar trazer alguma coisa para a gente estar refletindo juntas nessa manhã. Tá certo, muito legal. Muito obrigada. Bom, a chegada do coronavírus, ele modificou a grande maioria da realidade dos brasileiros. Se não dizer todos nós fomos afetados diretamente pelo coronavírus. E as relações de trabalho, elas também igualmente foram afetadas duramente. Trabalhadores em quarentena, trabalhadores afastados, trabalhando por teletrabalho, home office, pessoas afastadas dos seus familiares, dos entes queridos, e todas essas situações e o excesso de informações veiculadas por meio da internet, da televisão, tem gerado um sentimento muito negativo nas pessoas, né? Efeitos psicológicos muito graves. E no meio de todo esse contexto de saber o que pode ser feito, o que não pode ser feito, como vamos trabalhar, como deixaremos de trabalhar, enfim, tantas incertezas, elas geram uma grande dúvida para todos nós. Afinal de contas, como cuidar da saúde mental em um momento como esse? Não é mesmo, doutora Carla? O que a gente pode fazer? Eu trouxe alguns dados muito interessantes, tanto da Organização Mundial de Saúde e também da Organização Internacional de Gerenciamento do Estresse. E, para minha surpresa, o Brasil é considerado o segundo país mais estressado do mundo. Olha só. E os transtornos mentais correspondem à terceira maior causa de afastamento do trabalho. Então, tudo que envolve saúde mental impacta diretamente na relação de trabalho, impacta diretamente na vida das pessoas. De acordo também com esse estudo, uma em cada 4 pessoas do mundo será afetada por algum transtorno mental ao longo da vida. E um clima de coronavírus, né, doutora Carla, de pandemia, isso fica muito mais latente. O que a senhora acha sobre isso? Então, doutora Sara, é muito interessante porque os estudos de Dejur apontam para o fato de que o trabalho, ele constitui a nossa identidade. Ele é tão importante para nós que quando nós nos apresentamos, nós nunca dizemos, eu sou a Carla, eu sou a Sara, filha do fulano, filha do ciclano. Nós dizemos, eu sou a Sara, presidente do IGT, advogada, eu sou a Carla, advogada trabalhista. Então, essa é a nossa identidade. O que aconteceu em meio a tudo isso, né? Primeiro, nós temos que entender o que é saúde mental. Saúde mental é um estado de bem-estar, que me permite trabalhar, que me permite agir, viver, descansar e retornar. Então, quando eu não consigo mais encontrar esse equilíbrio, esse bem-estar, alguma coisa não está bem, está dizendo que eu não estou bem. Isso é saúde mental. E o que é a pandemia? É uma doença que pode se alastrar pelo mundo inteiro, que é o que nós estamos assistindo.
Sim. Bom, nesse contexto, o que nós percebemos que aconteceu? No primeiro momento, olha, ninguém pode trabalhar, né? Então, imagina nós que estamos calcados, que temos a nossa base no trabalho, falar, você não pode trabalhar, você não vai mais trabalhar, então eu vou morrer, o que vai acontecer comigo, né? Então, aconteceu aquele impacto em cima de todos nós, né? Como que eu vou, então, viver daqui para frente? De acordo com o quê? E aí foram vindo as orientações, né? As orientações da Organização Mundial de Saúde. Eu compreendo também que as orientações do nosso governador para o nosso estado foram riquíssimas, né? Nós fomos muito abençoados pela forma como fomos conduzidos nesse processo, né? A autoridade que ele demonstrou, o respeito, o conhecimento, né? O melhor de tudo, nós fomos abençoados porque ele é médico, né? Os maiores problemas que existem é quando o que a gente gera mais medo na gente é o desconhecimento, né? A ignorância, o desconhecimento, a ignorância, o medo gera o pânico, que gera o estresse, e aí a gente sai fazendo coisas erradas, né? Então, a partir do momento que nós fomos conscientizados o que era uma pandemia, por que era uma pandemia, quais eram as consequências, a senhora pode perceber que nós fomos educados, né? Então, nós começamos a ficar em casa, a gerir o nosso trabalho de forma diferente, a nossa vida familiar de forma diferente. Eu acho que foi um momento, eu vou dizer, eu peço licença para as pessoas para dizer isso, mas para mim, particularmente, foi riquíssimo, né? A gente precisa parar, a gente precisa silenciar. E, de repente, o mundo inteiro, eu brinquei, o dia em que a Terra parou, né? Então, todo mundo foi obrigado a parar, foi obrigado a pensar em si mesmo, quem eu sou, e se eu morrer? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? São perguntas, né, que você foge ao longo da vida e por isso você se acumula de atividades justamente para não ter que respondê-las. Então, foi um momento, sim, de reflexão, de meditação. Eu acredito que nós vamos sair dessa crise muito melhor do que entramos, né? Agora, com relação ao trabalho, né, com relação ao trabalho, o que a gente pode ver? A gente está tendo aí diversas faces. Pessoas no home office, pessoas que são obrigadas a trabalhar, pessoas da saúde que, além de ser obrigadas a trabalhar, estão se pondo a um risco muito maior, né, que são os profissionais da saúde, e as pessoas que estão aproveitando, tipo, eu não posso ficar, vou para a fazenda, na fazenda ele encontra outro trabalho, enfim, as pessoas estão se reinventando, né? E é isso mesmo que nós precisamos fazer, ter esse equilíbrio, esse fôlego, para pensar, tomar a decisão racionalmente e fazer o que é melhor. Eu acho interessante, doutora Carla, nós conversamos dias atrás e a senhora falou uma frase que me marcou muito sobre esse tempo agora de pandemia, que em meio ao caos nasce uma estrela. Então, eu acredito que mais do que nunca, nós precisamos olhar para tudo isso e acalmar os nossos corações, né? Acalmar as nossas emoções. E como a senhora bem pontuou, é um tempo da gente se reinventar, dos trabalhadores se reinventarem, das empresas se reinventarem, dos profissionais da área da saúde, da área jurídica, todo o universo de relações foram impactadas e ao invés de ceder ao desespero, a preocupação exacerbada, que sim, é importante, tem o seu caráter de positivo, mas a gente precisa acalmar um pouco, olhar as coisas da forma como elas estão postas e repensar, né? E isso é fundamental. O que é a Organização Mundial da Saúde, doutora Carla? Quais os principais cuidados com a saúde que ela apresentou para nós agora durante esse tempo de coronavírus? Doutora, a Organização Mundial de Saúde, ela apresentou orientações, né? Ela fez o papel dela de conscientização, formação e orientação. Ela soltou 30 orientações, que vão desde ao nível de como você deve perceber o outro que pode estar com o coronavírus. Eu achei muito interessante isso, porque um dos meus estudos é justamente das representações sociais, que são as crenças que nós temos sobre determinados fatos. E é fato que não é só o brasileiro, acho que toda pessoa, né? Isso vem desde os tempos bíblicos, a gente lê isso. É quando passava um cego, um leproso,
a primeira pergunta que os que estavam sãos faziam para Jesus: o que ele fez para ele ter ficado assim? Né? E Jesus dizia: ele não fez nada, os pais dele também não, ninguém tem culpa nisso. Então, eu acho isso muito belo, porque foi a primeira orientação que a organização deu. Olha, não pense que aquela pessoa que pegou o vírus, que está doente, ele está pagando por algum castigo, por algum pecado. Não, ele é tão humano quanto você, né? Ele estava suscetível a tudo isso que está acontecendo e aconteceu. Ou seja, não discrimine a pessoa só porque ela está doente, né? Então, assim, esse cuidado que a Organização Mundial de Saúde teve, né? Outros cuidados ela teve especiais com os profissionais da saúde, né? Com a segurança, com a saúde mental também, assim, dos familiares dos profissionais de saúde, não terem medo de se aproximar desses profissionais, porque isso poderia abalá-los ainda mais, né? E o que eu quero trazer para a senhora, doutora Sara, e para os nossos ouvintes, né, que estão nos acompanhando. Os estudos de Dejour, da psicologia, da psicodinâmica do trabalho, já apontavam que essa ideologia neoliberal, as gestões neoliberais, que são essas gestões, né? São gestões que visam afastar o Estado no cuidado que ele deve ter com o indivíduo, com o cidadão, né? Para que ele fique livre e assim ele possa ser contratado livremente, fazer tudo livremente. O problema é que a gente sabe, quando eu sou pobre, quando eu passo fome, quando eu não tenho uma casa para morar, eu não estou livre, né? Na verdade, eu estou amarrado ali em uma situação quase que próxima de um animal, né? Então, é necessário o cuidado do Estado, e a gente percebeu isso muito claramente agora com essa pandemia, né? Eu comecei a nossa live dizendo, olha, eu acho que nós fomos abençoados pela pessoa do nosso governador, que além de ser governador, íntegro, responsável, ele foi consciente, é médico, profissional, né? Então, isso é muito importante, né? E aí outras coisas que você percebe dentro das orientações, não perder o vínculo com as pessoas, não perder o contato, o isolamento é social, é físico, mas não é emocional, não é psicológico, né? Nós temos hoje os meios de comunicação para a gente estar trabalhando com tudo isso. Então, basicamente foi isso. Uma coisa que eu queria lembrar é o cuidado que eu estava dizendo, quando o Dejour dizia que as gestões neoliberais, né, por elas promoverem as distorções comunicacionais, o que é isso? O que é distorção comunicacional? É quando eu faço uso da comunicação para manipular as pessoas, né? Então, eu solto uma notícia, pode ser um fake, né? Eu solto uma notícia que não é verdadeira, com o objetivo único de alcançar o meu objetivo, né? Alcançar aquela pessoa, sem importar se aquilo vai fazer bem ou mal para ela, né? Então, nós temos a distorção comunicacional, nós temos as terceirizações que dividiram muito as pessoas dentro das empresas, né? Nós temos também as avaliações individuais. Esses 3 pontos, né, da gestão neoliberal, ela fez com que o meio ambiente do trabalho se tornasse altamente competitivo, dividido, isolado, assédios morais dentro do ambiente de trabalho, né, na total falta de respeito. E o que isso gerou? Isso gerou, nós somos 7 países só, e o Brasil está entre eles, né, o suicídio decorrente do trabalho. Que foi exacerbado, nós estamos vivendo esse momento quando chegou essa pandemia, né? Houve uma reforma trabalhista, que foi toda ela construída em cima do ideal neoliberal, foi o tema da minha tese de doutorado, né? Houve uma reforma trabalhista, junto com uma crise econômica, né? Então, isso tudo abalou profundamente a todos nós trabalhadores, e de uma forma muito especial, os trabalhadores da saúde. Então, os trabalhadores da saúde já estavam muito adoecidos, já estavam, inclusive, com ideações suicidas e suicídio. Muito forte, a todo instante. E essa pandemia pegou essas pessoas já nessa situação de fragilização. Exatamente. Então, fica aqui um alerta, né? Nós temos obrigação de dar suporte para os profissionais da saúde. Nós temos obrigação.
porque eles estão sofrendo muito e com certeza são os profissionais que estão na linha de frente. E é interessante que a Organização Mundial, né, dentro desse guia de orientações, ela separou um capítulo, uma parte específica só para os profissionais da saúde, né, que são aqueles que estão lidando diretamente com a pandemia, né, que estão realmente ali na linha de frente. E eu separei algumas dicas que nós podemos apresentar para os cuidados da saúde mental dos trabalhadores daquelas empresas que continuam em funcionamento, porque não foram todas que pararam, né? Realmente, o nosso governador aqui do estado de Goiás, o Ronaldo Caiado, ele assumiu uma postura bastante firme, bastante dura. Nós estamos aí em quarentena desde o dia 19 de março, com tudo fechado, até o dia 4 de abril, se não for estendido, né? Nós não sabemos ainda, porque todos os dias nós somos surpreendidos com novos decretos, novas medidas provisórias, mas até o momento essa suspensão geral, ela vai até o dia 4 de abril, só que várias empresas, alguns segmentos continuaram funcionando, né? Até para evitar o desabastecimento da população. Então, vimos que empresas de alimentação, de saúde, de segurança continuam trabalhando. E esses trabalhadores que continuam prestando serviço, que têm que sair diariamente de casa, eles se veem também, muitas vezes, compelidos e num sentimento de incerteza. Nossa, eu vou sair de casa, eu estou me expondo a um risco muito grande, o que pode acontecer? E a OMS, ela deu algumas diretrizes que são muito bacanas. Eu separei algumas delas, que são umas dicas para líderes, para gestores, para supervisores, incluindo aos profissionais da saúde, que são informações relevantes para lidar com esse momento de pandemia, ações simples que podem ser feitas para que a saúde mental do trabalhador seja preservada. Uma primeira dica, uma primeira informação é o quê? Certificar a si mesmo e a toda a equipe, a todo profissional que continua trabalhando, que essa é uma situação que está posta e que ela não vai desaparecer do dia para a noite. Então, não é momento de desesperar, né, doutora Carla? É um tempo para pensar, respirar fundo e enxergar a realidade e pensar, bom, temos que lidar com a pandemia. O que podemos fazer diante disso? Não vai assumir amanhã, depois de amanhã, nós temos um longo caminho pela frente. Porque à medida que o profissional, que o trabalhador, ele se conscientiza desse fato, as emoções elas vão se acalmando. A sua saúde mental, ele lida mais com a realidade, né? Sem ficar naquela ansiedade, naquele desespero. Não, nós não temos um prazo definido para quando iremos retornar todos ao trabalho, ou para quem está trabalhando, não sabemos também quanto tempo vai ficar assim. Hoje estamos vivendo um tempo de muitas incertezas. Por isso é importante tomar consciência dessa realidade e se acalmar. Um segundo momento é o quê? Que o gestor, o líder, o supervisor lide com a verdade diante da sua equipe. É trazer informações fidedignas, informações reais. Nós vemos hoje na internet, nos grupos de WhatsApp, pela TV, muitas informações que não são reais, muitas fake news, e isso gera um sentimento de urgência, de desespero muito grande na população. E os trabalhadores que continuam aí na linha de frente trabalhando ficam mais aflitos ainda. Então é importante que a gente procure informar todos aqueles trabalhadores que continuam trabalhando ou aqueles que estão trabalhando remotamente. Vamos lidar com informações reais, fidedignas. Vamos acessar os sites que são confiáveis de verdade. Porque isso tudo também vai trazer segurança para os trabalhadores. Uma terceira possibilidade, que eu achei super interessante, que está também nesse guia da OMS, é fazer uma rotação de pessoal nas mais diversas áreas que continuam em atividade. Então, eu achei interessante que a OMS indicou até colocar profissionais que começaram há menos tempo, junto com profissionais que já estão há mais tempo na empresa. Fazer essa rotação para que também tenha esse diálogo, esse fluxo entre os trabalhadores. É interessante que, apesar de estarmos em um momento de isolamento social,
esse isolamento é físico. Nós não precisamos nos isolar emocionalmente das pessoas, dos outros, e quem está trabalhando está realmente lidando, né? As pessoas que vão conversando umas com as outras, vão fazendo essa rotatividade ali dentro das áreas da empresa, para que haja uma melhora mental, uma melhor condição de lidar com as coisas como estão sendo postas. Um outro item, um outro tópico que é uma orientação, que eu acredito, doutora Carla, que vai muito ao encontro do que a senhora falou sobre esse adoecimento mental dos trabalhadores, que já vem de um longo prazo, é o quê? Viabilizar o acesso desses funcionários a um serviço de apoio psicossocial e emocional. Então, permitir que os trabalhadores eles tenham contato com o psicólogo, faça terapia online, né? Pelos aplicativos, isso é tão possível, e é papel da empresa hoje apoiar o funcionário nesse momento. Claro que todo o setor empresarial está preocupado, os trabalhadores estão preocupados, e é importante que a gente cuide da saúde mental deles. Então, é papel também da empresa possibilitar esse acesso do trabalhador a esses profissionais, para lidar com as suas emoções, para lidar com as suas inseguranças, com a ansiedade, com o estresse, com a preocupação. Tudo isso é muito relevante. Nós já vimos de uma realidade de adoecimento das pessoas. E num momento como esse, isso fica mais intenso. Então, o que pode ser feito? Quais medidas a empresa pode adotar para tentar amenizar essa situação? Oferecer um serviço como esse é excelente. É algo que vai ajudar os trabalhadores a lidarem melhor com as suas emoções e até mesmo quem está nos cargos de liderança. O chefe, o gerente, o supervisor, porque a pressão sobre eles é muito maior. Assim como também os profissionais da saúde, é incrível. Pode falar, doutora Carla. Então, tudo que a senhora falou, que foram as orientações da OMS, né, elas vão de encontro justamente ao que as pesquisas da psicodinâmica indicam, né? Quais são os deveres do management, né? Que é o líder, que é o gestor. Então, o primeiro ponto é esse que a senhora disse, da transparência, né? E eu ligo muito a transparência com a honestidade. Então, assim, olha, eu sei, eu não sei, e o que eu sei eu falo, o que eu não sei, eu falo que eu não sei, e pronto. Essa é a transparência, né? A honestidade. Outra coisa que eles falam muito, que ele fala muito, que Deju fala muito, é da coerência. Né? Eu não posso falar uma coisa e fazer outra. Então, o líder, o gestor, o supervisor, ele tem que ter essa consciência de que para ele pedir para as pessoas terem os cuidados, né, evitarem os contágios e tudo mais, ele tem que fazer isso em primeiro lugar. Né? Então, ele é o espelho dos outros, então ele tem que ser o primeiro a fazer. Um outro caminho que se faz é o da responsabilidade. Né? Eu tenho que saber com o que eu estou lidando. Eu acho que nós podemos perceber isso muito fortemente no nosso país, nesses últimos dias, né? Quando a gente percebeu essa distorção comunicacional. O país não pode parar, porque senão a economia para. Mas eu quero viver. Então, qual é a escolha que eu vou fazer, né? Quem que está certo? É aquele que está me mandando ficar em casa, ou é aquele que está dizendo, não, pode trabalhar, fica à vontade, está tudo legal? Não está nada certo, as pessoas estão morrendo, estão adoecendo, né? Uma outra característica, isso está bem forte nos princípios da OMS, e é um princípio da psicodinâmica, né, indicado para a saúde mental no trabalho, é o da solidariedade, da cooperação, né? Como eu vou ser solidário, como eu vou ser cooperativo se eu não posso nem estar junto com as pessoas? E a OMS, então, levanta, inclusive, as pessoas, por exemplo, que moram sozinhas, né? Um telefonema que você pode dar e dizer, olha, como é que você está? Você está passando bem por tudo isso, né? Então, essa cooperação, essa solidariedade, ela faz bem não só para quem recebe, mas muito mais para quem consegue dar. E o líder, né, ele tem que ser solidário, ele precisa ser solidário, ele precisa construir esses laços, essas pontes, e essa solidariedade não pode ser só da boca para fora. Deju diz que o verdadeiro líder é aquele que sabe fazer o trabalho do outro, do seu subordinado, né? Então é aquele que, se ele faltou, ele pula para lá e faz aquele serviço. Esse é o verdadeiro líder,
né? Eu me lembrei agora do nosso líder, nosso gestor aqui no escritório, né? Nós estamos em poucas pessoas aqui dentro. Eu precisava do tripé e fui falar com ele, né? Para a gente estar fazendo essa live. Ele foi lá, pegou o tripé, colocou para mim. Não é atribuição dele, não é função dele fazer isso, mas ele fez. Então aí você percebe, aí está uma característica primordial do líder, né? Ele não só sabe fazer, como ele faz também, né? Uma outra coisa, e tudo isso, por quê? Né? Qual que é o objetivo de tudo isso? Doutora Sara, aí vem o mais importante, que a senhora falou, que vai linkando tudo, gerar confiança. Exato. Gerar confiança. Quando eu confio em alguém, né, eu fico tranquila, eu fico serena, eu abaixo todos os graus de resistência, de desobediência, né, de resignação, de estresse. Então, é preciso todos esses passos que foram ditos pela senhora e por mim, para que a gente possa chegar nesse nível de confiança, né? A confiança, a cooperação, a solidariedade, ela faz parte do que Deju chama de atividade deôntica. Se essa atividade ela for saudável, saudáveis serão as pessoas, saudável será a organização do trabalho, saudável será o mundo. Né? Então, isso é uma realidade que nós precisamos atuar sobre ela. Agora, outra coisa que eu queria também reforçar, dentro daquilo que a senhora falou, que é uma orientação da OMS, é com relação aos fatores psicossociais de risco. Né? São fatores psicossociais de risco. É a percepção subjetiva que o indivíduo tem dos riscos que ele tem no trabalho. Tá, percepção subjetiva, o quê? Eu tenho uma, a senhora tem outro, eu tenho outro, eu tenho outro, cada um tem um. Uhum. A forma como a organização do trabalho oferece as condições de trabalho, né? Por exemplo, eu sou um profissional de saúde. Eu sei que tem máscara para mim, que tem luva, que tem capa, que tem tudo. É lógico que esse profissional que está trabalhando com todos os equipamentos, ele está muito mais tranquilo do que aquele outro que é obrigado a fazer tudo sem nada disso, sem o EPI, né? Então, isso gera um reflexo direto na saúde mental daquela pessoa. Né? Então, isso é importantíssimo. Então, o que acontece? Se o fator psicossocial é a percepção subjetiva do trabalhador acerca de determinado risco, o que eu tenho que fazer para que esses fatores não adoeçam os meus trabalhadores? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a minha parte. Eu, como empregador, qual é a minha parte? Eu tenho que oferecer condições de trabalho, eu tenho que oferecer conhecimento, eu tenho que oferecer informação, eu tenho que oferecer treinamentos, eu tenho que oferecer, olha, Deju fala de uma coisa importantíssima, que é isso que nós estamos fazendo aqui agora. Isso que nós estamos fazendo aqui agora é um espaço público de deliberação. Nós estamos refletindo juntos. Exato. A senhora estudou, eu estudei, a gente está refletindo juntos com quem também estudou e tem interesse em saber um pouco mais, né? Então, o que é isso? Isso é um espaço de discussão, é um espaço de deliberação. A gente não tem noção da importância que é a existência desses espaços de deliberação dentro das empresas. Mas o que são esses espaços? São os espaços formais, né? Por exemplo, esse espaço que nós estamos utilizando hoje, ele é formal. Nós marcamos, nós convidamos, nós nos preparamos para estarmos aqui falando e ouvindo. Sim. Mas existem também os informais, né? Por exemplo, a senhora começou a falar, eu gostei muito daquele comentário que a senhora fez, do caos nasce a estrela, né? Aquilo era um espaço de deliberação informal entre nós, era um grupo de WhatsApp, do IGT, onde nós trocamos ideias, né? Então, esses espaços, eles têm uma importância muito grande. Por quê? Porque Freud fala da importância da cura pela fala. Para que eu seja curado, eu preciso falar. Quantas vezes a gente não recebe no nosso escritório um trabalhador que chega e chora o dia inteiro? Eu já recebi. Vários trabalhadores que chora. Ele precisa falar, ele precisa pôr para fora. Agora eu pergunto para a senhora,
Se a empresa onde ele trabalhou tivesse pensado na questão dos fatores psicossociais do trabalho, tivesse promovido encontros de reflexão, debates, diálogos, tivesse sido maleável, deixar as pessoas conversarem naquele momento do cafezinho, de registrar o ponto, né? Tivessem tido o cuidado de perceber, nossa, a Carla não está bem. Será que ela não precisa da ajuda de um profissional de saúde mental? Carla, o que está acontecendo com você? Né? Por que você está assim tão agressiva comigo, tão desequilibrada? Né? Eu estou percebendo que você não é assim. Então, eu, como empregadora, chego nessa pessoa e converso. O que está acontecendo? Ali, de repente, vem tudo. Né? Então, o que acontece hoje? Por que os suicídios decorrentes do trabalho? Por que tanto adoecimento mental em face do trabalho? Falta o espaço da escuta clínica, que Deus chama, que é uma escuta de risco. É muito interessante isso. O que é essa escuta de risco? Né? Nós nos encontramos, nós temos ideias diferentes sobre determinados fatos, mas eu não coloquei uma couraça de aço em mim para não te ouvir. Eu vou ao seu encontro para conversar, inclusive disposta a mudar o meu ponto de vista. Porque eu vou aberta aos seus argumentos. Entende? Essa é a construção de um meio ambiente do trabalho ecologicamente equilibrado e sustentável. É lógico, tem que haver regras, tem que haver normas, tem que haver disciplina. Tudo isso ninguém tira, né? Mas existem as formas como eu vou fazer isso, como eu vou falar sobre isso. O que a gente vê hoje, por exemplo, doutora Sara, um nível de adoecimento muito grande, são aqueles trabalhadores que desenvolvem problemas de ler-dó. Né? Dó, depois pode se transformar numa depressão, e um isolamento social, e às vezes até um suicídio. Né? Então, a senhora disse que um dos pontos que foram colocados é a alternância, substituição de trabalhadores. Isso que a OMS está pedindo para fazer é o que deveria ser feito nessas empresas onde as pessoas, em tão pouco tempo, chegam a esse grau de adoecimento. É verdade. Nós ficamos com braços totalmente incapazes, né? Então, existem coisas que podem e devem ser feitas e custam muito pouco. A senhora falou de uma coisa maravilhosa, a plataforma online para terapias, não é? Eu não estou dizendo daquele profissional que eu contrato para fazer uma psicologia organizacional. Não é isso. Eu não estou dizendo também daquele profissional que a senhora vai contratar para ele atender um a um individualmente. Não é isso. Nós estamos falando de uma clínica do trabalho. Nós estamos falando de uma clínica com um atendimento coletivo, com grupos de 10 pessoas. O que acontece nesse grupo? Eu imagino que as empresas não o promovem, porque toda empresa tem medo daquilo que pode ser dito e daquilo ganhar um corpo e depois você não ter como lidar com aquele corpo grande que se tornou, né? Que são as crenças, os valores que nós firmamos entre nós, as representações sociais. Mas é preciso que a empresa, o empregador entenda que esse momento da clínica do trabalho, ele não é denúncia. Ninguém vai sair dali denunciando ninguém. É uma troca de ideias, do saber fazer. Vamos dizer, nós vamos fazer uma clínica do trabalho entre advogados trabalhistas, né? Eu não vou lá para competir com a senhora, eu não vou lá para denegrir a senhora, eu não vou lá para nada disso. Eu vou dizer, gente, nossa, eu tenho passado por esse problema quando eu atendo os meus clientes. Quem passa por isso? O cara, eu passo isso também, entende? Aí você entende que você não está sozinha, né? Eu entendo que eu não estou sozinha. Eu encontro o apoio em saber que você também passa. Falo, opa, então eu não preciso ficar triste com isso não, esse problema não acontece só comigo, entende? É esse tipo de sustentação que a clínica do trabalho pode dar, esse apoio, a solidariedade, a cooperação, a confiança. É disso que a gente está interessante, porque, só que tem doutora Carla, isso é muito interessante porque até mesmo as empresas que elas
são pequenas, não sabem muito bem como começar, elas podem fazer isso, uma roda de conversa, um café uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, e para chamar as pessoas, olha, vamos tomar um lanche, vamos conversar, o que vocês acham que está acontecendo, que pode ser melhorado, como você está sentindo a equipe. Esse espaço de diálogo é muito importante. E outra coisa que a senhora pontuou tão significativo é o quê? O empregador, o gestor, observar se o seu trabalhador não está bem. A gente sabe quando o outro com quem nós convivemos não está bem. As pessoas dão sinais, né? Às vezes a pessoa fica mais quieta, ela fica mais agressiva, fica mais ríspida nas respostas. E esses são sinais que o trabalhador ele começa a dar, dizendo que tem alguma coisa que não está certo. A Thaís Foiser, que é psicóloga, é uma querida amiga, ela fez um comentário dizendo que o CEREST, que é o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, que é vinculado ao SUS, que pertence à Secretaria Municipal da Saúde de Goiânia, ele tem dado apoio, suporte e orientações ao trabalhador nesse momento. Então, o empregador ele também pode fazer esse encaminhamento, né, para esses lugares que servem de apoio aos trabalhadores. Então, nós já temos, pelo menos aqui em Goiânia, um espaço específico dedicado para receber o trabalhador que está com problemas psicossociais, problemas com dificuldades de relacionamento, e é importante que as empresas estejam atentas a isso, né? E que o empregador também permita esse espaço de diálogo. Tem a Thaís Carneiro, que também é psicóloga, ela comentou o seguinte: obrigada pela participação. Existe uma plataforma para atendimento psicoterapêutico em parceria com as grandes empresas, que chama Psicologia Viva. Então, existem vários canais, obrigada. Quem também souber de mais espaços onde os empregadores, os trabalhadores podem procurar, as empresas podem firmar parcerias para realmente abrir esse canal de diálogo, de troca, podem comentando aqui. Ela colocou o site, que é psicologiaviva.com.br. Então, tem até uma pergunta aqui, quais as orientações do IGT para as empresas e trabalhadores com essas mudanças do período de cuidados com a epidemia? Bom, hoje, nós do IGT, nós temos dito o quê? Seguir as orientações da Organização Mundial da Saúde, seguir as orientações do nosso governador, que é médico, que ele tem sido bem incisivo. Hoje, as funcionárias do GC estão afastadas, gozando férias coletivas. Quando for retornar, a gente quer colocá-las em teletrabalho para diminuir qualquer tipo de risco de contaminação. E cada empresa ela vai adotar uma postura diferente, né, doutora Carla? Porque cada empresa trabalha de um jeito. Existem algumas funções que não tem como ser feito o trabalho por home office. Mas existem outras empresas que podem ser... pode conceder férias coletivas, férias individuais, adotar aí o banco de horas, a gente também tem a medida provisória. Eu acredito que o IGT e todas as empresas, nós temos que estar atentos às deliberações por parte dos órgãos de saúde, dos órgãos de governo e cuidar para que a saúde do nosso trabalhador, do nosso colaborador, seja o mais preservada possível. Né? Todos nós queremos que todo mundo passe por esse período de pandemia, que vai acabar, nós não sabemos quando, mas terá um fim. E é importante que nesse meio tempo a gente realmente tenha esse espaço de diálogo, permitir afastar quem pode ser afastado, preservar, adotar todas as ferramentas possíveis para preservar a saúde desse trabalhador. Eu e a Bruna, a gente conversou na semana passada, trouxemos várias dicas também. Então, é isso. O que que nós temos aí duas situações, né? Nós temos a saúde do trabalhador, nós temos a saúde da empresa, né? Sim. Nós estamos falando em tempos de pandemia, nós vivemos num sistema capitalista que vive essencialmente da produção e do comércio, né? E dessa rotatividade. A partir do momento que a roda parou, né? Nós estamos vendo as empresas também com muitas situações financeiras difíceis. Né? Eu achei muito bonito que eu escutei de um cliente meu. Nós decidimos viver um dia de cada vez. Porque estava todo mundo naquela loucura, né? Como é que vai ser? Quantos dias vai ficar parado? O que vai acontecer com o meu caixa? Isso, aquilo.
Não, nós vamos viver um dia de cada vez. Então, isso é saúde mental. Verdade. Vamos viver um dia de cada vez. É o momento presente. Olha, eu vejo o seguinte, doutora. A única certeza que nós temos, todos nós vamos morrer. Essa é a maior certeza que nós temos. Sim. Se não com a pandemia, de outra forma, em outros momentos, de outras formas, né? Então, por que essa loucura, né? De se pensar, vou morrer hoje, vou morrer. Não, morrer vai todo mundo, ninguém vai ficar aqui, né? Mas, então, essa serenidade e essa... O áudio da doutora Carla deu uma pausada. Vamos ver se ela consegue voltar aqui com a gente. Obrigada pela participação de todos os profissionais jurídicos. Aí voltou, doutora Carla. Pode continuar. Travou o seu vídeo um pouquinho. Quando eu posso viver um dia de cada vez. Então, isso é saúde mental. Então, nós temos que pensar na saúde econômica da empresa, nós temos que pensar na saúde econômica do trabalhador, nós temos que pensar na saúde mental de todos nós, né? Então, eu acho que é exatamente o que a senhora disse. É a informação, é a orientação, e eu agregaria isso, viver um dia de cada vez, né? Sem ansiedade, controlar o seu nível de ansiedade, de estresse, viver um dia de cada vez, né? Hoje, olha, acordei, estou bem, tomei meu café, vou trabalhar, e você vai descobrir, dentro daquilo que nós falamos, da possibilidade de se reinventar a todo instante, né? Isso é maravilhoso, não é mesmo? É verdade. É importante a gente pensar uma coisa que aconteceu com essa pandemia, né? O fato de ter acontecido com todo mundo. Eu fiquei refletindo. Por que o trabalho é importante para nós? Porque ele nos dá uma identidade. E que identidade que ele dá? Eu pertenço a esse grupo. Isso é muito importante, né? Tanto que o livro diz assim, que existem 2 julgamentos que podem ser feitos no trabalho. É o julgamento de utilidade, que é feito, por exemplo, pelo Estado, pelo reconhecimento das benesses da minha profissão para a sociedade, né? Esse é um julgamento de utilidade. E o julgamento de beleza. Quem que faz esse julgamento de beleza? Geralmente são meus colegas de trabalho. Nossa, Carla, essa peça sua ficou fantástica. Nossa, mas que audiência bem feita, entende? Isso nos traz o reconhecimento, né? Nos traz o reconhecimento. E quando nós somos reconhecidos, nós nos sentimos pertencentes a um núcleo, a um grupo. E o que aconteceu com a pandemia? E eu percebi isso muito claramente nos nossos grupos de WhatsApp, né? Estamos todos no mesmo barco. Então, eu acho que o ponto primordial para não deixar as pessoas entrar em pânico, né, e fazerem besteira, foi o que aconteceu. Estamos todos no mesmo barco, né? Isso é importantíssimo. E isso querendo, não é que você se sente bem sabendo que o outro não está bem, não é isso, não. É que o fato de ter sido universal gera em nós uma paz. Um alento, né? Uma acomodação. E você fala, opa, é como se fosse uma clínica do trabalho universal, entende? Eu não estou sozinho nessa. Eu não preciso ficar depressivo, não preciso suicidar, eu não preciso fazer nada disso, porque está todo mundo como eu. É verdade. É um ponto positivo, né, do que aconteceu para a nossa saúde mental. Sim. A Thaís, que está aí nos comentários, ela disse algo muito interessante, que num momento como esse, a criatividade ela é ativada, né? Há um espaço para inovar, para pensar diferente, para se reinventar e encontrar novas formas de trabalhar, de se relacionar. Então, é muito importante mesmo, doutora Carla. E, assim, tem alguns passos que nós podemos adotar, nós, os trabalhadores, os empresários, os profissionais da saúde, do meio jurídico, enfim, que todos nós podemos adotar para lidar melhor com essa situação da pandemia, que foi o que a senhora disse. O primeiro passo é exatamente o que a senhora disse. Entender que nós não estamos sozinhos e que essa é uma situação mundial, que afeta o mundo inteiro. Então, pensar, olha, não estou sozinho nisso aqui, não sou só eu.
o meu vizinho, a cidade do lado, o estado do lado, não, outro país. Então, o mundo inteiro está passando por isso. Então, ter isso em mente é muito importante. E depois disso, ter o cuidado com o excesso de informações. Qualificar as informações que nós estamos acessando. Olha, isso tem fundamento mesmo? Será que isso não está certo, está errado? É importante a gente ter esse cuidado, porque às vezes o excesso de informações, a cabeça da gente fica péssima. Esse fim de semana, eu conversei com os meus pais e falei assim, eu preciso para a roça. Porque a minha cabeça tinha tanta informação, é tanta lei, é tanta medida provisória, é tanto, assim, o empregado, o cliente não sabe o que fazer, você fica, a cabeça da gente fica tão exausta desse excesso de informações. Então, filtrar as informações, não ficar tanto tempo na TV, não ficar tanto tempo na internet, escolher um momento para se informar. Olha, eu vou tirar um tempo do dia, vou filtrar essas informações e pronto. Porque se a gente fica de noite dentro dessa roda, a gente vai realmente enlouquecendo, né? A nossa cabeça vai ficando cansada. Então é importante, um segundo passo para a gente ter em mente durante esse período de pandemia do coronavírus, é filtrar essas informações. Um terceiro passo que a gente pode adotar agora, enquanto estamos em quarentena, estamos separados, é fazer coisas que nós gostamos. É permitir fazer aquilo que é interessante, aquilo que você gosta, aquilo que às vezes você não tem tempo para fazer na correria do dia a dia. Nossa, eu sempre quis ler tal livro, está guardado há tanto tempo, não vou ler esse livro. Eu gosto de fazer trabalhos manuais, então eu vou crochetar, sabe? É importante a gente, nos momentos de pausa, fazer aquilo que te dá prazer. Se você está trabalhando em casa, se você está trabalhando remotamente, você não vai trabalhar 24 horas do seu dia. Você vai ter um período de trabalho até muito menor, porque você não tem tempo no trânsito, não tem tempo de correr para um lado e para o outro, então você sobra mais tempo. Então, faça desse tempo livre aquilo que você gosta, aquilo que te dá prazer, aquilo que te traz paz. Isso é tão importante para lidar com as emoções, para lidar com as coisas como elas estão postas hoje. Não deixar de falar com familiares e amigos. Eu estava conversando com uma amiga, ela falou assim, Sara, todo dia, às 17 horas, a gente tem um chá da tarde virtual na minha família. Eu, minha mãe, minhas irmãs, cada uma de sua casa. A gente instalou o aplicativo, fazemos uma reunião, conversamos sobre o nosso dia, partilhamos as coisas que a gente está sentindo, e é maravilhoso. É tão simples, ela falou assim, é tão simples, mas é tão enriquecedor. Então, façam isso. Isso ajuda a manter a sanidade, ajuda a te sentir parte. O ser humano ele tem essa necessidade de pertencimento. Então, quando estamos em isolamento social, quando estamos sem poder dar beijo, abraço e estar próximo, isso é muito ruim, especialmente para nós latinos. Então, promova isso através de outros canais. Se valha da tecnologia para se aproximar, né, doutora Carla? A gente conversa pelo celular, conversa por vídeo, é tão bom. Não fique isolado, não fique sem conversar. Estabelecer uma nova rotina. Quando a doutora Carla mesmo falou, acordei, tome seu café da manhã, vai listar suas atividades, faça a pausa para suas refeições, tenha uma rotina. Não fica de pijama o dia todo, né? Não fica assim, sem saber o que é dia, o que é tarde, o que é noite. Isso é tão ruim para a nossa mente, para a nossa cabeça. Então, a gente precisa estabelecer uma rotina. Mesmo que você está afastado, que você está dentro de casa, estabeleça uma rotina para você dar seguimento, para você enxergar no seu dia um começo, um meio, um fim. Tudo isso é tão importante, é tão relevante para você se manter são, não é mesmo? Cuidar de você, eu acho que esse é o ponto, né, doutora Carla? Se você está trabalhando fora, se você precisa ir até a empresa, se você está trabalhando dentro de casa, cuide de você. Cuide da sua mente, do seu coração, das suas emoções. Converse com pessoas, busque apoio. Eu acredito que a saúde mental ela vai ser mantida num tempo tão conflituoso como esse, quando a gente começa também a priorizar um pouco o seu bem-estar físico, né? O seu bem-estar mental, emocional, cuidar de si, né, doutora Carla?
Sim. Como a Thaís disse, eu já vou te passar, buscar o lado bom dessa situação, que é o que a doutora Carla começou a live falando. Em tudo a gente tem que pensar o lado positivo. Ressignificar, né, doutora Carla? Sim, sim. É interessante, doutora, porque isso que a senhora colocou é exatamente o que eu penso também, né? E 6 passos que eu convidaria a todos nós, né, a fazermos para aproveitarmos essa pandemia, né? Primeiro, conheça-se a si mesmo. Às vezes a gente se enche de atividades, se enche de coisas para fazer, porque a gente não suporta o silêncio conosco mesmo, né? A gente conhecer o nosso interior, saber o que está bom, o que não está bom, por que a gente está fazendo isso ou aquilo, né? Depois que a gente conhece a si mesmo, a gente descobre muitas coisas que a gente não gostaria de descobrir. Reconhece muitas coisas que não deveriam existir. Então, é o perdão, né? Perdoar a si mesmo. E aí vem o amar, que é o que a senhora falou, cuidado. É tão interessante, doutora Sara. Um dia eu atendi uma cliente e ela era mulher, né? E sem o cabelo estar pintado, sem fazer sobrancelha, né? Sem nada de maquiagem. Eu olhei para ela e falei, ela não está bem. E ela era profissional de saúde mental, né? E estava me procurando porque na empresa onde ela trabalhava havia um assédio moral muito forte. E ela, como profissional de saúde mental, saiu em defesa de todos, só que ela foi a mais atingida. Ela já estava deprimida e ela é profissional de saúde mental. E o que eu fiz para ela, né, dentro dessa proposta de conciliação e não de litígio? Né? A primeira coisa que você vai fazer, você vai procurar um profissional de saúde mental. Creio eu que você precisa ser medicado, né, porque a terapia sozinha já não vai te ajudar. Você precisa do profissional de saúde mental, você vai se tratar, depois você volta aqui para a gente conversar. Doutora Sara, a pessoa que voltou no meu escritório. Era outra. Doutora, alegre, feliz, com o cabelo em dia, com a sobrancelha em dia, com tudo em dia, né? Gente, olha que maravilha. Não, nem pense em adequação, não. Para quê? Porque o processo, a gente sabe que o processo é um problema. E a pessoa que necessita pode se adoecer ainda mais, né? Então, foi uma proposta de resolução daquele conflito que ela estava vivendo, era um conflito individual, interior, né? E com a organização do trabalho, e ela melhorou. Né? Então, ela se tornou mais forte para continuar a luta dela, né? Então, isso é muito importante, é o cuidado, né? O cuidado. E você reconhece aquilo que a senhora falou. Quando é que você vê que a pessoa não está muito bem? Você vai vendo sinais. Uma pessoa que chora muito, uma pessoa que já não sai mais de casa, uma pessoa que não se cuida, né? Então, o cuidado é tudo. Depois vem o passo mais importante que eu entendo da nossa vida, que é o recomeçar. Não, você não é um caso perdido, Carla. Não, Sara, você não é um caso perdido. Você tá bom, você agora está assim o seu salário, você está recebendo menos, você está trabalhando menos. Mas o que você pode fazer em cima de tudo isso? Vamos recomeçar, né? É o recomeçar. Depois, me veio muito forte, né? A prudência, né? A prudência, ela está na própria palavra de Deus, né? Quando ele diz assim, Jesus diz, ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes, né? Então, a prudência é o que nós estamos tendo hoje, né? E uma das matérias que eu li sobre o comentário de saúde mental foi o profissional dizendo do perigo que é a negação. É quando você nega a existência do risco. E aí você corre um risco muito maior, né? Você fica com tanto medo que você diz, ó, você quer ver? Eu não tenho medo. Eu vou sair na rua, eu vou sair sem máscara, eu vou ter contato com todo mundo e eu não vou ficar doente. Isso é uma negação. Então, a negação do risco, a negação do perigo, ele te leva a um perigo muito maior. Então, a gente não pode cair nesse lugar, que é o da negação. Por isso, nós precisamos ser prudentes. Né? Eu sou feita de carne, de osso, né? Eu posso morrer sim, como todo mundo pode morrer. Isso é um risco sim, e eu vou me cuidar. Né? E depois, o final, que eu colocaria, a solidariedade. Né? É aquilo, quando eu sou solidário, né?
é aquele grãozinho de areia que eu estou colocando, a minha parte. Não importa que o mundo não seja. Se eu for, se eu fizer a minha parte, naqueles pequenos atos de amor, né? Como a senhora disse aí, dessa família tão linda que se reúne para o chá, né? Um chá social, verdadeiramente social, né? Nas redes sociais. E eu descobri isso também, eu descobri o Zoom, né? Fazendo reuniões. Então, assim, que legal. Quantas coisas novas nós temos, né? Sim. Nós temos doença, o mundo está moderno, tem doença, mata todo mundo. Não, mas tem coisas boas também. Vamos ver as coisas boas, né? Recomeçar e passar isso para frente. Ah, uma coisa que eu esqueci de dizer. A senhora falou dos fatores psicossociais, dos profissionais. A senhora trouxe o Sereste. Eu me lembrei o que eu queria falar. A senhora sabe, eu represento o IGT junto ao Fórum de Saúde e Segurança do Trabalho do Estado de Goiás, né? Já há 12 anos. E nós estamos oferecendo no IGT, só não deu tempo de aprimorar para esse momento, né? As palestras em saúde mental no trabalho. São mais de 30 temas, né, sobre as mais diversas questões que podem ocorrer, com profissionais muito capacitados e que podem ser agendados direto com a secretária do fórum. No momento, as atividades estão suspensas justamente porque não podíamos nos reunir. Mas eu vou propor para o doutor Tiago, né, a gente encontrar uma forma de estar fazendo isso online, de estar fazendo esse atendimento online. Doutora Carla, nossa live vai cair em 1 minuto, passou tão rápido, 1 hora já. Eu quero agradecer a participação da doutora Carla, que nos brindou com tantas falas importantes, tantas informações. A Thaís está falando aqui que ela é psicóloga, ela está representando Goiás, né, o Sereste Regional aqui. Depois podem acessar o perfil dela. Eu quero agradecer a presença da doutora Carla, a presença de todos vocês que estão participando da nossa live, que estão nos ouvindo, que mandaram perguntas, que participaram conosco. É maravilhoso poder contar com vocês. Amanhã a gente estaremos aqui com o Dr. Tiago Cabral, do Fórum de Saúde e Segurança do Trabalho, falando um pouco de como que é a visão do Ministério Público, como que o Ministério Público do Trabalho tem se posicionado, o Fórum de Saúde e Segurança do Trabalho, trazer muitas informações novas. Então, quero agradecer. Doutora Carla, pode falar que vai acabar a qualquer momento. Obrigada. A live vai ficar salva, tá bom? Tá bom. Muito obrigada pela oportunidade. Amei participar com a senhora. Foi ótimo. Gente, a gente vai salvar a live no canal do IGT no YouTube. Depois acessem lá. IGT, Instituto Goiano de Direito do Trabalho. Vai cair. Um abraço a todos. Até logo. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau, doutora Carla. Tchau.